Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto, estamos dentro do mês vocacional na Semana Nacional da Família. Por isso quero saudar a todas as famílias, a você, a sua família. Nós queremos pedir a Deus famílias felizes, famílias que tenham clareza na sua fé, famílias que vivenciem o amor, famílias que vivenciem o modo cristão, que ajuda a família a entender o seu lugar no coração de Deus. Que todos valorizem a família, que Deus abençoe e ajude as famílias a resolverem seus problemas, suas dificuldades, que as famílias tenham todo o apoio, tanto na nossa oração, quanto também o apoio necessário a uma vida plena, políticas públicas em favor das famílias, sobretudo das mais necessitadas. Que a gente vivencie a Semana Nacional da Família com ardor, com oração e com empenho. Vamos ao Evangelho do dia, Evangelho em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, 10 e de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, meu Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de ir para a Judéia, Jesus faz então o que alguns autores, exegetas da Bíblia, vão chamar de terceiro discurso ou terceiro sermão. Seria chamado então o sermão da comunidade. Lembremos-nos que o primeiro seria o sermão da montanha, o segundo seria o sermão ou discurso das parábolas, as parábolas do reino. E agora ele vai fazer um discurso que ensinará a comunidade, a igreja, a viver da maneira correta, ou seja, como verdadeiros cristãos. A primeira condição nesse discurso da comunidade que Jesus coloca é a necessidade de conversão. Conversão ou mudança. Conversão de quê? Conversão da sede de poder e de grandeza que a gente traz dentro da gente, e passar então àquela condição de servidores. Para isso, Jesus coloca a imagem da criança. A criança vai ser aqui modelo para o discípulo e também o símbolo de todos a quem o discípulo deve servir. Modelo de conversão do que ele deve se tornar e símbolo de quem ele deve servir. O modelo que é colocado então para nós, a criança, nos lembra sobre ser disponíveis, simples, pobres, sem pretensões, confiantes. Assim como a criança depende em tudo dos pais, dos adultos, nós deveremos saber que dependemos de Deus. Então, para isso, a simplicidade, aquela disponibilidade, a simplicidade de coração, não é? Sem pretensões grandiosas, isso nos fará ser o que devemos ser diante de Deus e nos colocará prontos para a missão de servidores como Jesus. O símbolo de quem se deve servir, a quem nós devemos servir. Jesus vai lembrar então os abandonados pela sociedade, os pobres, os humildes de condição, todos aqueles que são necessitados de toda espécie, e não nos esquecermos que também os pecadores, se uma ovelha se perde, o bom pastor deixa as 99 nas montanhas
para ir salvá-la, para ir atrás dela. O Pai do céu não deseja que nenhum se perca. Então, servir não só a quem a gente acha que merece, mas servir também resgatando pessoas que poderiam estar perdidas pelo pecado. Para isso é necessário, então, conversão. Não é natural em nós esse desejo de servir. Aquela sede de felicidade que temos, de vida plena, dentro de nós muitas vezes é confundida com sede de poder, de grandeza, de buscar fama, status, dinheiro, riquezas. A gente confunde a sede de Deus que nós temos dentro de nós com sede dessas coisas. Só Deus pode saciar a nossa alma e dar aquela satisfação verdadeira. E para isso, então, precisamos de conversão, converter-nos dessas coisas que o mundo tanto propaga, divulga, não é? Que a gente precisa ser grande, ter status, profissionais reconhecidos não pelo serviço que prestam assim na disponibilidade, no amor, mas pelo profissionalismo maravilhoso, desejando ser reconhecido. Claro, profissionais sim, bons, competentes, mas sobretudo disponíveis para serem servidores, ganhar a vida, sim, o sustento, mas não fazer da profissão exploração das pessoas. Eis aí o que Deus nos fala hoje. A vida de comunidade passa pela conversão a nos tornarmos servidores. Vamos então aqui pedir a Deus, Pai do céu, Jesus colocou a criança diante dos seus discípulos. Olhando para as crianças, a gente quer então reconhecer nossa total dependência do Senhor. Não queremos ter pretensões ambiciosas. Deus, ajuda-nos a querer aquilo que é realmente fundamental e não aquilo que a gente aprendeu pelo mundo a querer. Ajuda-nos, Senhor, então, a nos colocarmos a serviço de todos, sem distinção, mas sobretudo dos mais necessitados dos nossos serviços. Ajuda-nos a fazer da vida serviço por amor. Amém. Que Deus nos abençoe agora, que Deus nos dê um dia abençoado, uma noite abençoada, que tudo nesse dia concorra para que a gente encontre sempre mais e mais a alegria de viver, encontre Deus em plenitude. Recebamos a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até breve.